Graça e paz, igreja, amém? Amém? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Vamos adorar o Senhor? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Então diga a Ele: Senhor, te quero. Te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Então diga a Ele: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Então diga: conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Que nós prossigamos querendo cada dia mais do Senhor. Aleluia! Nossos olhos devem estar sempre fitos em Jesus. Em meio às tempestades, lutas, medo, os nossos olhos devem estar em Jesus. E o Senhor nos diz nessa manhã, igreja: olhe só para Cristo. Amém?
querer seguir Jesus. O que não queres, eu não quero. Tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo. Nada mais quero, Senhor. Satisfaz, nada satisfaz, só Tu, meu Deus. Mostre-me Tua glória, isso bastará. O que não queres, eu não quero. Tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo. Nada mais quero, Senhor. Nada mais quero, Senhor. Só Tu tens um nome que me salva. És o pão que satisfaz meu ser. Não meu querer, ao Teu querer me rendo. Eis-me aqui, usa-me. Só Tu tens um nome que me salva. És o pão que satisfaz meu ser. Não meu querer, ao Teu querer me rendo. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, usa-me. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Eu te pergunto nessa manhã, qual a vontade do Senhor para a sua e para a minha vida? A vontade de Deus, eu te afirmo, que sejamos conduzidos por Ele, que Ele ocupe o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas. Essa semana nós recebemos pedidos de orações de pessoas que têm pedido por uma bênção em sua empresa, para que Deus sustente. Essa semana nós recebemos pedidos de oração por familiares, pessoas pedindo oração por seus familiares. Nós recebemos pedidos de oração por conversão. Nós vivemos um tempo que as nossas petições, elas devem ser efetivas e intensas na presença de Jesus. Porque a palavra dele diz que ele é um intercessor e ele intercede junto ao Pai. Nós temos, por certo, o Espírito Santo e nós podemos crer que as nossas orações serão ouvidas. Você está diante de Jesus nessa manhã. Jesus, ele está presente neste lugar. Você pode nesse momento fechar os seus olhos e abrir o seu coração e colocar diante do Senhor as suas petições, colocar diante de Deus aquilo que você necessita como filho. Ele nos ensina a chamar Ele de Pai. Coloque diante do Senhor as suas petições.
Pai, nós clamamos por Ti, nós exaltamos o Teu santo nome, nós clamamos pela Tua presença, a Tua igreja aqui está. O Senhor conhece as necessidades, as fragilidades, o que cada um tem vivido e passado. Deus, o Senhor conhece a Tua igreja, o Senhor conhece, ó Deus, os pensamentos mais íntimos, os medos, os temores, ó Deus, que afligem o Teu povo. Deus, venha sobre a Tua igreja e derrama sobre nós o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Só Tu tens o nome que me salva. És o pão que satisfaz meu ser. Não meu querer, ao Teu querer me rendo. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, usa-me. O que não queres, eu não quero. Tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo. Nada mais quero, Senhor. Diga isso mais uma vez. Nada mais quero, Senhor. Declare a Ele, nada mais. Nada mais quero, Senhor. Glória a Deus, igreja. Pode tomar o seu assento, por favor. Já abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Vamos dar seguimento à nossa série de mensagens baseada no livro de Apocalipse. Nós estamos numa série chamada Revelações de Jesus. Nós entendemos que o livro de Apocalipse tem muito a nos ensinar nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 2, a partir do verso 12. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que suspeitam e sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Feche seus olhos. Pai,
Essa é a tua igreja e essa é a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o teu Espírito conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Por isso, ó Pai, venha sobre a tua igreja, sonda os corações que aqui estão. Vem sobre a mente de cada um dos seus filhos. Arranque, ó Deus, as escamas dos olhos para que eles possam ver o Senhor e entender a tua palavra. Não é a minha voz, não é a minha capacitação, mas é o poder do Senhor. Tua palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então venha sobre a tua amada igreja, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nós temos essa mensagem como tema: uma igreja fraca na sua doutrina será uma igreja fraca na sua ética e moral. Uma igreja fraca na sua doutrina será uma igreja fraca em sua ética e moral. Nós entramos no livro de Apocalipse falando ali no capítulo 1. E no capítulo 1, o livro de Apocalipse já nos traz que esse livro ele é importantíssimo à fé cristã. Porque ele é a revelação de Jesus Cristo aos servos. O interessante é que esse livro ele contrasta aquele mito de livro selado, de livro aonde se tem um difícil entendimento. Ele começa com essa palavra, revelação. É o próprio Deus descortinando a história da igreja e do seu povo. O livro de Apocalipse tem esse sentido, de trazer uma narrativa dos acontecimentos que devem acontecer. Não são os acontecimentos que provavelmente vão acontecer. Mas há uma linguagem absoluta de que aquilo que está registrado nesse livro vai acontecer. Nós percebemos também no livro de Apocalipse um pedido para que se observe a doutrina bíblica, a revelação ali contida. Nós entendemos que a revelação especial é Jesus Cristo. Nos últimos dias, no Antigo Testamento, Deus ele foi revelado pelos profetas. Mas nos últimos dias, Deus se mostrou em Cristo Jesus. Ele é o próprio Deus. Percebemos também no livro de Apocalipse que bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam. Não é apenas os ouvintes, não são apenas os leitores, mas aqueles que obedecem. Vimos também no livro de Apocalipse, até aqui, Jesus Cristo ao lado de Deus Pai glorificado. João tem uma visão glorificada de Jesus, de Cristo Jesus glorificado. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. A sua face brilha mais que o sol. Até então os apóstolos tinham apenas a visão de Jesus Cristo andando ali na Galileia, crucificado em uma cruz, ressuscitado com as suas palmas furadas, e agora João ele tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Talvez o catolicismo romano, a imagem que é mais retratada de Jesus é ele crucificado. Mas a imagem final que Deus, por intermédio desse livro, traz para a sua igreja é do Cristo glorificado. Daquele que está vivo, daquele que tem todo o poder e o domínio da vida. O interessante disso tudo, que depois de falarmos dentro do capítulo 1, nós entramos nas cartas. Nós entendemos que todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, uma apreciação
uma reprovação ou reprovações e promessas. As estruturas das cartas do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, é basicamente essa. O interessante é que tem aqueles que olham para essas cartas, 7 igrejas, e entendem que essas são fases da história da igreja. Eles acreditam que dentro do cenário histórico, cada igreja dessa significa um período da história da igreja de Jesus. Logicamente que nós não entendemos assim, porque nós entendemos a abordagem de interpretação histórico-espiritual, que compreende que o livro de Apocalipse é um livro real e pertinente para a igreja primitiva, o livro de Apocalipse é um livro real e pertinente para os reformadores, e é um livro real e pertinente para a igreja moderna. Logicamente que é um livro que aponta para o fim e para a consumação de todas as coisas. Nós já fizemos uma exposição do livro de Éfeso e destacamos ali que a igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, era uma igreja de obras, era uma igreja que não se deixava levar por heresias, mas era uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Percebemos que a igreja de Éfeso, ela por conta das dificuldades do dia a dia, as lutas contra os falsos mestres, fez com que essa igreja ela perdesse. Por mais que fosse uma igreja bíblica, perdeu o primeiro amor. O amor puro e sincero por Cristo Jesus e pelos irmãos. Falamos também do contexto da igreja de Esmirna. É a única igreja que só tem aprovação. Essa igreja muito nos ensina. Porque a igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora. A carta se inicia: você é pobre, mas tu és rico. Era uma igreja afligida, era uma igreja perseguida, era uma igreja que passava por tantas aflições, mas era uma igreja que era rica diante de Deus. Era uma igreja pobre diante dos homens. Era uma igreja que respirava morte. Nós vimos, em um determinado caso, 2.000 pessoas mortas. 2.000 crentes tiveram as suas vidas ceifadas por conta da perseguição. Mas era uma igreja aprovada diante de Deus. E agora nós iremos falar sobre a igreja de Pérgamo. Acompanhem comigo na sua Bíblia. No verso 12. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. O interessante é que quando ele diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, nós temos de observar uma coisa muito importante. Sempre na estrutura dessas cartas, haverá uma relação da igreja com o contexto da cidade. O interessante é que a palavra Pérgamo significa casado. Talvez o significado dessa palavra para você não quer dizer nada. Mas nós entendemos no livro de Apocalipse que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Que a igreja ela está casada com o seu noivo. É muito pertinente esse nome, porque nós temos de ter essa ideia de que eu e você estamos casados com Cristo Jesus. Se de fato chamamos pelo nome de Cristo, se de fato servimos ao Senhor, nós estamos casados com Ele. Outro ponto essencial nessa cidade era que ela era uma cidade com um passado glorioso. Pérgamo também era um importante centro cultural. Muito mais do que Éfeso e Esmirna. Logicamente que Éfeso era uma cidade comercial, Esmirna tinha o seu brilho,
Mas Pérgamo era um importante centro cultural. Era famosa por sua biblioteca, que possuía 200.000 pergaminhos. E sabe o que é interessante disso, gente? Essa cidade e essa questão cultural era proposital. Existia um bibliotecário no Egito e ele foi convidado para Pérgamo. O interessante disso tudo é que quando ele vai, o Egito tinha a biblioteca de Alexandria, era a maior biblioteca do mundo. E o interessante disso é que quando ele vai para lá, o rei do Egito fica enfurecido e ele embarga a matéria-prima papiro. E quando esse bibliotecário ele vai para lá, é onde eles descobrem o pergaminho, que é couro. E essa cidade ela passa a ser um centro cultural por conta dessa biblioteca. Era a segunda biblioteca. Havia essa questão intelectual na cidade. E daqui a pouco vocês vão entender por que esse contexto cultural, histórico, é importante dentro da história da igreja. Pérgamo era destacado no centro do paganismo religioso. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. A cidade tinha um templo famoso dedicado a Zeus, que era considerado também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha o contexto dessa cidade. Era uma cidade culturalmente rica e era uma cidade onde se havia várias divindades. O interessante é que existia um culto a Esculápio, conhecido como Deus Salvador, o Deus Serpente das Curas. Olha só o que havia nessa cidade, um colégio de sacerdotes médicos. Naquela época, mantinham 200 santuários pelo mundo inteiro, que eram templos desse Deus da cura. Também existia lá o culto ao imperador, no ano 29 a.C. Em Pérgamo foi construído o primeiro templo ao imperador, o imperador Augusto. Quando nós falamos dessa cidade, talvez os nossos olhos passam batido. Mas por que Jesus, ele diz para essa igreja que sabia que ela estava estabelecida num lugar onde havia o trono de Satanás? É por esse contexto aqui. Havia um panteão de vários deuses, era um centro cultural, intelectual, havia ali um Deus da cura, havia um templo famoso no primeiro século dedicado a Zeus. Era uma cidade entregue a Satanás de fato. Ainda no verso 1, nesse primeiro verso, no versículo 12, diz assim: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O interessante disso tudo é que em Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O interessante é que essa espada aqui, quando ele diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, não é só no sentido da palavra de Deus, mas é aquele que pode proferir juízo. Cristo está se revelando aqui como detentor da palavra e aquele que pode proferir juízo. Então nós já entendemos o contexto da cidade, nós já entendemos que Jesus ele está apto aqui como Deus, como Senhor, a exercer e a trazer juízo sobre a igreja. E agora nós percebemos outra realidade.
Em 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o seu entendimento de Cristo Jesus. Talvez você até aqui chegou com a imagem construída de Jesus bonzinho. Afinal de contas, nós temos a graça, a misericórdia, a bondade. De fato, nós temos. Cristo Jesus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas Cristo Jesus, Ele tem poder para proferir juízo sobre a minha e a sua vida. A palavra de Deus aqui deixa bem claro que Ele irá destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Esse contexto aqui da igreja de Pérgamo é tão sério, que revela na pessoa de Cristo Jesus, o juiz, porque Ele é juiz e Ele ordena juízo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O contexto religioso que envolvia a cidade de Pérgamo, nós falamos. Por que Jesus diz isso? Conheço o lugar que habitas. Nós sabemos que Satanás, ele não habita num lugar específico, numa cidade. O interessante é que aqui nessa carta traz que Satanás, ali estava instituído o trono dele. O trono de Satanás não estava num edifício, por mais tivesse templos pagãos. O trono de Satanás não estava numa região. Alguns dos nossos dias, que são os defensores do movimento de batalha espiritual, eles acreditam assim, que você deve chegar numa cidade, numa determinada região, identificar onde é o trono de Satanás ali naquela cidade. Logicamente que isso é uma visão muito infantil, porque Satanás ele não está estabelecido num lugar propriamente dito, mas ele está num sistema. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Esse movimento, eles chegam numa cidade e falam assim, não, Satanás está naquela esquina, vamos colocar ali uma cruz, vamos ungir aquele lugar. É muita inocência, meu irmão. Satanás ele está estabelecido num sistema, e aqui nesse contexto da cidade de Pérgamo, ele estava estabelecido no sistema religioso, no sistema político, no sistema cultural, no entretenimento. Logicamente que nós não subscrevemos essa visão de batalha espiritual. Nós entendemos que o mundo jaz no maligno e que ele está com seu trono estabelecido no sistema. O trono de Satanás é marcado pela pressão e sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. O trono de Satanás ele é marcado pela pressão e pela sedução. Sabe por que a pressão e a sedução? Nós lemos ali, no verso 13, escrito assim, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós. Sabe quem é esse Antipas? Ele era pastor da igreja de Pérgamo.
segundo o historiador Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze. E esse boi ele foi levado ao fogo até ficar vermelho. Esse homem ele foi colocado no ventre de um boi de bronze. E esse boi foi colocado ao fogo. E esse mártir ele foi sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. O interessante que aonde está estabelecido o trono de Satanás haverá perseguição, pressão e até mesmo morte. Quantos crentes no mundo não estão sendo mortos nesse exato momento? Ou quantos crentes não entregaram a sua vida para que eu e você estivesse aqui hoje? Por isso que a palavra de Deus ela deve ser levada a sério. Por isso que a palavra de Deus, o culto ao Senhor, não é uma coisa que deve ser banalizado. Muitas pessoas entregaram a vida. E, sobretudo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu te pergunto nessa manhã, em qual lugar você habita? Talvez você está no mesmo contexto que essa cidade. Você está estabelecido num lugar onde, de fato, ali há o trono de Satanás. Às vezes é no seu trabalho, até mesmo na sua família. Lembra daquilo que eu falei, aonde há mentira, aonde há imoralidade, ali há um trono para Satanás. Talvez você está estabelecido num local como esse. Cristo conhece o lugar da sua habitação. Ainda que você esteja num lugar, ainda que a sua cidade, ainda que esse contexto que estamos vivendo em Brasília, de pandemia, ainda que esse sistema, o sistema desse mundo esteja nas mãos do diabo, Cristo ele sabe onde nós estamos. E Cristo ele guarda a sua igreja. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que Cristo está no meio dos candeeiros. Não somente isso, ele anda no meio da sua igreja. Ele conhece a sua igreja, ele sonda o coração, ele sonda a mente da sua igreja. Ele sonda neste momento o seu coração. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Talvez o lugar da sua habitação seja um lugar de dor, afronta, dificuldade, medo. Eu quero te dizer uma coisa, Cristo sabe. Cristo sabe o lugar da sua habitação. Só que, um ponto interessante, o chamamento que a Bíblia traz nesse verso 13, quando ele fala de Antipas, diz que ele era fiel testemunha. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Independentemente da sua situação, independentemente do seu estado, independentemente da sua condição, do lugar da sua habitação, se mantenha fiel a Cristo. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Seja fiel até a morte. No verso 14 e 15, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele não fala somente dessa doutrina de Balaão, mas outros que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vocês se lembram que nós falamos disso no último culto, a respeito dos nicolaítas? O interessante, Satanás não logrou êxito contra a igreja usando perseguição, sabia? Geralmente a perseguição faz com que os crentes fiquem fiéis. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Talvez a igreja brasileira precise de passar por perseguições efetivas para se manter fiel. Porque no momento de perseguição, o joio não aguenta. O joio sai.
E nós sabemos que o joio, ele está no meio da igreja. Só que a tática que Satanás usou, ele usou a sedução. A proposta agora não é mais substituição. A proposta agora, sabe o que é, gente? É mistura. O que quer dizer isso? Pode tudo na igreja. Não é mais apostasia, não é perseguir para que os crentes deixem a fé, mas é viver um ecumenismo. Sabe o que significa isso? É nós, como igreja de Jesus, estabelecidos com Cristo Jesus, aceitar todo tipo de doutrina, se misturar com todo tipo de credo, aceitar todo tipo de crença. A proposta agora de Satanás é: vocês podem ser de Jesus, mas vocês podem aceitar o paganismo, as comidas sacrificadas, vocês podem aceitar tudo. Então, diante dessa doutrina de Balaão, alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução e do engano religioso. Alguns permaneceram fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Eu creio que vocês devem conhecer a história de Balaque e Balaão. Balaque, ele estava enfrentando o povo de Israel com um grande exército. E ele pediu que Balaão, como profeta, ele disse assim: eu vou te pagar, amaldiçoa o povo de Israel. Só que Balaão, quando ele foi amaldiçoar, ele disse assim: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Mas eu vou te dar uma estratégia. Ao invés de você ir contra Israel com um grande exército, manda pequenas donzelas sedutoras. Estão vendo como é que a estratégia muda? A doutrina de Balaão é essa: é infiltrar diante do povo de Deus o pecado, a imoralidade. Essa é a doutrina de Balaão. Ele dizia: quando o povo de Israel começar a se envolver com essas mulheres, começar a se misturar com este povo pecaminoso, a ira de Deus virá sobre eles e eles serão destruídos. Foi exatamente isso, era exatamente isso que estava acontecendo dentro do contexto da igreja de Pérgamo. Uma igreja que estava cedendo na doutrina, que estava recebendo e concebendo o pecado. Eu não sei qual é a sua concepção a respeito da igreja de Jesus, da obra de Deus, mas aquilo que fazemos aqui é muito sério. Cristo Jesus, ele está no meio da igreja. A palavra de Deus, ela deve ser pregada na centralidade das Escrituras. As nossas vidas devem ser vidas voltadas para a palavra, para a oração. Nós não devemos aceitar qualquer tipo de doutrina, ou até mesmo receber qualquer tipo de mundanismo nas nossas igrejas. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio estranho. Sabe quando ele diz assim: aqueles que sustentam? A Bíblia diz que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus. Aí você pensa assim: poxa, eu sou tão tímido, eu não gosto de falar em público. Mas a timidez que a Bíblia retrata não é essa. É aquele sabendo que deve dar um parecer bíblico. É aquele que, vendo a questão do pecado, ele acaba se tornando conivente por não dar um testemunho da sua fé. Sabe quando você está no seu trabalho e perguntam assim: e a respeito do aborto? Aí você diz assim: não, eu não posso dar o meu posicionamento, porque senão eu vou assustar as pessoas. Você está sendo tímido. E a respeito do adultério, o que você pensa? Não, você enrola e não fala. Quando é necessário um posicionamento da sua fé, você acaba se tornando conivente com o pecado, ainda que você não pratique. O simples fato de você não dar testemunho, você já está sendo conivente com essa prática.
Eles estavam entendendo que a liberdade de Cristo era liberdade para o pecado. Eles estavam fazendo ali um simulacro da verdade, transformar a graça para a licença para o pecado. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior a graça. Você pode tudo. O que vocês acham? Nós temos esse pensamento difundido nos nossos dias? É só uma musiquinha do mundo. A musiquinha está falando de divórcio, de traição, de imoralidade. É só uma série da Netflix. Mas tem pornografia. É só isso. Não tem nada a ver. Gente, se a Bíblia ela for um pouquinho mais profunda do que a gente pensa, quem se salvará? É a igreja que pensa que pode tudo, se envolver com o mundanismo e continuar servindo Jesus. O livro de Apocalipse deixa isso claro. Não tem lugar para você ficar em cima do muro. Ou você é a igreja de Jesus Cristo, ou você pertence à sinagoga de Satanás. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Por isso que eu acho esse livro maravilhoso, ele deveria ser pregado todas as vezes, todas as horas. Porque ele traz uma realidade para a igreja de Jesus. O interessante é que havia uma apologia ao pecado, se conformar com o mundo. Interessante que, para a igreja de Éfeso, Cristo diz que odeia as obras dos nicolaítas. Cristo, ele diz que odeia esse pensamento. Sexo antes do casamento, eles defendiam isso. A Bíblia diz que Cristo lhe odeia. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Vocês compreendem isso? O que você tem tolerado na sua vida, na sua caminhada como crente? Você tem tolerado o mundo? O pecado? Você é aquele tipo de crente, nada a ver, isso é normal? O que você tem tolerado do mundo em sua vida? A carta da igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja contemporânea. A igreja deve permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo. O interessante é que dentro da igreja sempre há essa característica. O mundanismo sempre há adesão de uns e conformismo de outro. Nós, como igreja, estamos entendendo para esse tempo, ou temos um parecer bíblico. Existem igrejas que não gostam mais de chamar pecado de pecado, é erro. Vocês sabiam disso? Uma igreja que se mistura com o mundo, uma igreja que a característica dela era a fraqueza doutrinária, logo veio a fraqueza moral. No verso 16, acompanhem comigo na sua Bíblia, diz assim: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-te, pelejarei com a espada da minha boca. A gente já viu que quando Jesus diz para a igreja de Éfeso que ela deveria se arrepender e voltar ao primeiro amor, arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de pensamento. É você mudar de um desvio doutrinário, é você mudar dentro de um desvio de conduta. Vocês percebem aqui que Jesus Cristo ele começa o quê? A um chamamento de arrependimento. Primeiro, Cristo nos convida à sua graça.
antes de estabelecer o seu juízo. Sempre haverá um chamamento de graça, de misericórdia e de bondade. Você está aqui nessa manhã e você está ouvindo a palavra de Deus. É um chamamento para mim e para a sua vida de graça, misericórdia e bondade. Cristo, Ele nos deu a sua graça. Ele nos chama, Cristo te chama nessa manhã. Ele poderia simplesmente exercer o juízo dele, pronto e acabou. Mas o amor dele, a bondade dele para com a sua vida fez com que você estivesse aqui nesse exato momento, ouvindo a palavra dele e esse chamamento ao arrependimento. Talvez a sua postura até aqui foi uma postura negligente. Você se misturou com as coisas do mundo, você se entregou às coisas do mundo. Mas Ele está te chamando à graça, à bondade, à misericórdia. Ele está te dando tempo para você se arrepender. Mas amanhã pode ser tarde demais. Você já percebeu que por você mesmo você está destruído? Você é pecador por natureza, caído, você não quer Jesus, mas o Espírito Santo de Deus pode te condicionar a querer Ele. Ele te chama a essa graça, essa bondade, essa misericórdia, a despeito das suas fraquezas e fragilidades. Jesus, Ele te chama. Primeiro, Cristo nos convida à sua graça. Falta de arrependimento desemboca em juízo. Falta de arrependimento desemboca em juízo. A espada da sua boca é a sua arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na segunda vinda. Com ela, Ele matará o anticristo e também destruirá os rebeldes e apóstatas. Ouça nessa manhã o convite de Cristo para a sua vida. Em João capítulo 12, versículo 47 e 48 diz assim: se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Isso é misericórdia. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Ele te chama com misericórdia. Só que se você cerrar o seu entendimento, se você simplesmente desprezar a palavra, desprezar Cristo Jesus, o juízo virá sobre a sua vida. No verso 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, comerão do maná escondido. Gente, o que quer dizer isso? No deserto Deus mandou o maná. Quando o maná cessou, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Isso está em Êxodo 16. Se você está acompanhando o nosso plano de leitura bíblico semanal e diário, vai chegar um momento que você vai chegar nesse texto aqui de Êxodo. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu para aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras dessa vida. Sabe a comida que você rejeita do mundo? Eu não estou falando no sentido literal, não. Eu estou falando a comida, é a sujeira que esse mundo ele nos oferece. Esse tipo de comida que você rejeita resultará na comida celestial, no maná escondido que Jesus Cristo preparou para os seus servos. O maná era o pão de Jeová. Êxodo 16 diz isso. O cereal do céu, Salmo 78, 24. O maná, o alimento celestial. Jesus é o pão que desceu do céu. Assim como o maná, Jesus, Deus enviou o maná para o seu povo dos céus. Deus enviou Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, gente, esse comparativo do maná com Cristo Jesus, o pão que desceu do céu. João 6, 32, 35 diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Não foi Moisés, não foi o maná naquele tempo de Moisés. Aquele maná era para alimentar o corpo, mas Jesus pode alimentar o seu espírito, e esse vazio que talvez você sempre sentiu, Ele pode preencher. Outro ponto interessante, vocês já ouviram sobre o maná, já sabem o significado sobre esse maná escondido. Ele diz assim na parte B: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um nome novo. Olha só, receberam uma pedrinha branca e um novo nome. Isso é promessa de Jesus. Vocês perceberam que, diante das dificuldades da igreja, das perseguições, das aflições da igreja, Jesus Cristo sempre ele lança uma promessa? Gente, isso aqui é um exercício simples para a fé de vocês. Quando vocês passarem por perseguições, quando vocês passarem por tentações, quando vocês passarem por dificuldades, lembre-se das promessas de Jesus. Decore, escreve. Às vezes você vai ter que recitar isso para você 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes no mesmo dia. O interessante é que John Piper, ele estava passando por uma situação bem difícil na sua vida. Estava longe da família, estudando fora. E ele diz que ele pegou uma palavra que está ali em Isaías 41:10: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento com minha destra. Ele diz que teve dias de ele repetir isso várias vezes. Você passa por várias dificuldades no seu dia, eu sei disso. Eu sei que a saúde psicológica das pessoas não está boa, mas lembre-se das promessas, ainda que você tenha que repetir para você 10 vezes no dia, 30 vezes no dia, fale isso no seu coração, na sua mente, lembre-se das promessas de Jesus. Jesus está nos ensinando isso aqui nas cartas. Diante da dificuldade, ele sempre lança uma promessa para que o povo não se esqueça. Talvez você está passando por tanta situação, você nem sequer se lembra da palavra de Deus. Decore o Salmo 23, decore o Salmo 1. Guarde a palavra de Deus no seu coração, para que você se lembre no dia mau. O interessante é que essa pedrinha, com novo nome, essa promessa, a pedrinha branca tinha 2 significados no mundo antigo. O primeiro significado era a entrada para um banquete. As pessoas convidavam, você não recebe um convite? Naquela época era dada uma pedrinha branca para você participar de um banquete. O segundo significado era um veredito dos jurados. Quando havia um julgamento, eram distribuídas pedras brancas e pedras escuras. Quando uma pessoa era culpada, tinha mais pedras brancas do que pedras escuras do que brancas. Quando uma pessoa era absolvida, tinha mais pedras brancas do que escuras. Quando Jesus fala isso, é proposital, gente. Nada na Bíblia é por acaso, uma palavra. Por isso que nós aplicamos a pregação expositiva, que é ponto a ponto. Porque uma palavra na Bíblia, ela pode significar muita coisa. Eu estarei sendo irresponsável de passar batido na Bíblia. A Bíblia é vida. E o interessante disso tudo é que John Stott diz que o maná escondido é Cristo. E esse novo nome também é Cristo. O cristão, ele é declarado justo. Vocês estão entendendo a alusão das pedras brancas? Porque Jesus diz, olha, você irá receber uma pedra branca. Uma porque você será apto a entrar nas bodas do Cordeiro. Em alusão a esse convite que simbolizava essas pedras, você receberá uma pedra, e isso irá te possibilitar participar da salvação das bodas do Cordeiro.
O cristão, ele é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus pelos méritos de Cristo, e ele tem admissão no céu. Ele está apto a adentrar as bodas do Cordeiro. Por isso que Jesus usa esse termo da pedrinha branca. Muitos entendem que esse nome será um novo nome, você vai ter um outro nome no céu. A interpretação que eu vejo que ela é mais próxima, e John Stott, que na minha opinião é um dos maiores teólogos do nosso tempo, esse nome é Jesus. O maná, o pão que desce do céu é Jesus. Essa pedrinha branca é Jesus, o nome é Jesus. Quem é que nos dá acesso à presença de Jesus? Quem é que nos dá a salvação? É Jesus Cristo. Amém? Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira onde a alegria vai durar para sempre. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira onde a alegria vai durar para sempre. Vivemos num tempo onde a igreja tem se misturado com o mundo, aonde pessoas que ao mesmo tempo se chamam pelo nome de Cristo Jesus estão se vendendo ao mundanismo, às imoralidades, ao pecado. Vivemos num tempo onde muitas igrejas têm tolerado o pecado em seus altares. Muitas igrejas têm aceitado uma doutrina rasa, herética. Vivemos em um tempo onde muitos têm caído da fé. Meu irmão, talvez você está aqui nessa manhã e você se sente uma igreja de Pérgamo, uma igreja que está se vendendo. Existe um ditado que todo homem tem um preço. Eu te digo uma coisa: se você for fiel, se você se entregar para Cristo, e isso não é mérito, não é força do seu braço, mas quando somos igreja de Jesus, Ele nos mantém nas suas mãos. Ele nos ajuda nos momentos da tentação. A oração do Pai Nosso: Pai, livra-me de cair em tentação. Olha a oração que Jesus traz. O próprio Cristo Jesus nos sustenta a viver uma vida santa, a viver uma vida como igreja, uma vida ascendente na fé. Talvez se até aqui você tenha regredido na sua fé, talvez se até aqui você tenha se deixado levar pelo mundanismo, por falsos ensinos, por essa visão de que tudo é permitido, afinal de contas eu posso pecar e fazer o que eu quiser, maior vai ser a graça de Deus. Se você tem se vendido a isso, a esse mundo, essa é uma oportunidade nessa manhã na sua vida de arrependimento. Essa é uma oportunidade de se voltar contra Deus, se voltar para Deus. E talvez não viver uma vida contra Deus. Porque aqueles que permanecem no pecado, aqueles que se entregam ao pecado, eles estão contra Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e fizesse um exame da sua vida. Qual o mundanismo que você tem tolerado e concebido na sua vida? Que tipo de comportamento ou até mesmo ensino que você tem tolerado na sua caminhada de fé? Será que você pode diante do Senhor se arrepender? Será que diante do Senhor você pode se arrepender por todas as vezes que você emprestou os seus olhos para ver coisas que não agradam o Senhor? Todas as vezes que você entregou a sua boca para comer a comida do mundo, ou até mesmo quando lhe foi pedido um posicionamento a respeito da sua fé, você foi tímido e foi encontrado em cima do muro? Que igreja de Jesus você é?
Aquela que está em cima do muro? Ou é a igreja de Jesus fiel que espera o seu Senhor? Pai, eis a tua igreja, eis o teu povo. Eu te adoro, ó Pai, nessa manhã. Não por quem eu sou, mas por quem o Senhor é. Eis a tua igreja, ó Pai. O Senhor conhece os corações que aqui estão. Deus, o Senhor sabe as suas dificuldades, as fragilidades que cada um tem vivido e passado. Deus, o Senhor sabe o que do mundo tem em cada um de nós. Não nos deixa, ó Deus, viver voltados para o mundo e aceitar, Pai, tudo aquilo que o mundo nos traz. Não nos deixa sermos uma igreja conivente que aceita o mundanismo, ó Deus, em suas práticas. Mas que o Senhor possa, ó Pai, ter misericórdia de nós. Abrir, ó Deus, os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos nos voltar para o Senhor, nos entregar ao Senhor e viver uma vida inteira para o Senhor. Deus, nós não queremos ser achados entre o joio, entre os rebeldes, aqueles que se desviaram da fé, mas nós queremos ser achados como igreja santa, uma igreja, ó Deus, que ama o Senhor, uma igreja fiel ao Senhor até a morte. Por isso, visita o coração de cada um que aqui está, ó Deus. Que eles possam ter o entendimento, ó Deus, que o Senhor, que Cristo Jesus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, mas Ele é fogo consumidor e Ele profere juízo sim, ó Pai. Aqueles que o Senhor já tem falado há tanto tempo a respeito da graça, da misericórdia, da salvação, o Senhor tem dado tempo para que se convertam verdadeiramente, para que se arrependam das suas obras das trevas, ó Deus. E essas pessoas têm brincado, não tem, ó Deus, dado ouvido à voz do Teu Espírito. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir os corações que aqui estão, abrir o entendimento, e que eles possam se voltar para o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós já estamos terminando o nosso culto. Essa semana nós começamos a nossa leitura bíblica diária e semanal. Se você estiver acompanhando as nossas redes sociais, todo dia a gente está lendo um trecho da palavra de Deus. Existe aqui um planner de leitura, você pode estar adquirindo esse planner, né? Os valores levantados serão revestidos ali na obra, né? Na reforma da igreja. Esse planner custa R$30. É uma oferta. Você tem a oportunidade de adquirir esse planner e semear na vida de uma pessoa que você quer evangelizar. É um instrumento de evangelização. Nós temos pessoas que compraram o planner, não são convertidos, mas estão lendo a Bíblia, já é meio caminho andado, estão tendo contato. Por que não você presentear o seu pai, a sua mãe? São leituras curtas. E durante a semana a gente está soltando. Hoje nós iremos soltar a primeira aula. E na quinta-feira, se você teve alguma dúvida nessa leitura programada, a gente vai ter uma live que você vai poder tirar as dúvidas. Nós entendemos que, a despeito do que a igreja deve oferecer, de entretenimento, o show é um tempo de nos voltarmos para a palavra de Deus. Eu prefiro que vocês sejam atingidos no entendimento de vocês concernente à palavra de Deus do que nas emoções. Logicamente que as emoções são importantes, mas em primeiro lugar o entendimento. Então vocês têm essa oportunidade de estar adquirindo esse planner, né? Nós temos o nosso encontro de pequeno grupo na terça-feira. Nós teremos essa live na quinta-feira. O pequeno grupo você pode participar online mesmo. A gente está fazendo de modo presencial e modo online. Então, se você se sente melhor estando na sua casa acompanhando, você vai poder acompanhar o pequeno grupo também. Iremos iniciar a reforma do prédio amanhã, né? Os containers já estão lá na frente do prédio.
Então, possivelmente, a gente ainda está definindo como é que a gente vai fazer, se a gente vai permanecer esse tempo aqui ou se a gente já vai para o outro andar do prédio que a gente tem lá. Ore nesse sentido para que Deus mande a provisão, para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Que vocês tenham uma semana abençoada, debaixo da graça de Jesus. Se você tem alguma dificuldade na sua caminhada de fé, e você concebeu essa palavra no seu coração, você sentiu Jesus te tocando, você pode estar me procurando, a gente pode conversar, pode começar um discipulado, uma caminhada juntos, né? A proposta da igreja é essa, em nome do Senhor Jesus. Vamos à bênção apostólica, se coloque de pé no seu lugar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.